E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise técnica do canal da Creatively e hoje nós vamos falar aí sobre o Bitcoin. Será que nós estamos aí iniciando uma nova tendência de alta ou será que o Bitcoin vai corrigir mais nos próximos tempos aí, nos próximos minutos? Tá bom? É isso que nós precisamos discutir sobre as tendências do Bitcoin. Então, venha comigo e vamos para mais uma análise. Você, boas ideias, Creativity. Então, pessoal, nós estamos aí no Bitcoin barra USDT. Ele hoje está cotado a 19 mil dólares 545. E o que nós previmos que ele ia fazer é esse movimento de baixa aí que ele poderia encontrar nessa tendência de baixa aí. Eu disse que ele estava na formação de uma cunha, né? Essa cunha aí que nós poderíamos especular, o fundo dele seria basicamente nessa região aí de 19 mil dólares e 342. Então ele fez esse rompimento e foi testar essas regiões aí de suporte. É até interessante que é uma região até importante essa região aí de 19 mil dólares e 342, por causa que aqui tem regiões de toque de importância, um toque, 3 toques, 4 toques e um quinto toque nessa região aí. E ele vem respeitando essa região aí como uma tendência de alta do ativo, né? No longo período de tempo. Então é super importante destacar isso daí. O primeiro fator é esse, né? Essa importância dessa região aí. E a especulação também nesse fundo aqui que nós poderíamos especular, que ele veio testar essa região aqui, uma região de 319 mil dólares, 361. Então é uma especulação aí até interessante nós destacarmos aí. Ele veio testar esse fundo, nós teríamos essa região aí como uma região de suporte, essa região aqui como uma região de suporte e essa região aqui também como região de suporte. Então encontrou basicamente nesse eixo aqui, tá? Então é até interessante destacar isso daí. Agora requer nós saber, será que ele vai continuar fazendo uma tendência de alta ou será que ele vai corrigir a partir desse movimento de baixa que ele fez? É até interessante porque o que acontece? Ele está agora numa região de uma região de pullback, né? De pullback não, porque essa região de pullback de realização de lucro já foi aqui em cima, né? Toda essa realização de lucro foi aqui em cima. Mas ele está numa região de consolidação que ele vai encontrando aí uma tendência de lateralização ou uma acumulação aí para fazer um movimento de tendência de alta novamente. Agora é interessante nós destacarmos que será que ele, quando chegar nessa resistência aqui, será que ele vai encontrar um movimento de baixa e vai testar esse suporte novamente? É até interessante destacar isso daí, né? O que nós podemos especular é que quando ele chegar nesse movimento aqui, nós temos que ficar esperto nos indicadores. Será que os indicadores vai falar para nós? Será que é uma tendência de rompimento? Ou será que ele vai buscar uma correção mais acentuada aí no ativo? Né? Então é até interessante destacar isso daí. E o que nós precisamos especular é justamente essa estatísticas, né? Nós precisamos especular aí de acordo com os indicadores. Será que ele vai fazer esse movimento de alta? Será que ele vai fazer um rompimento? Ou será que ele vai fazer uma correção? Então vamos lá para mais uns indicadores aí. Nós estamos aqui no meio do canal, né? Que se formou esse canal de baixa aqui agora. Então toda essa região aqui é uma região de resistência, onde que o preço se encontra, ele tende a corrigir, né? Então, até interessante destacar isso daí. Então, vamos lá para os indicadores. A primeira coisa que nós estamos aí na Binance, né? Na Binance, nós sempre operamos pela Binance. Nós estamos aí no indicador de tendência de alta.
no indicador de estocástico, nós podemos ver que ele se encontrou numa região aí no 15 período, no 15 minutos, ele encontrou uma região de resistência aqui por parte do estocástico RSI, e ele vai buscar uma correção aí no curto período de tempo. Tá na região aí de 56 pontos, 56,40, então é a região de venda, né? Até interessante aí pelo fato de estar sobrecomprado. Está quase na região de sobrecomprado, nessa região aqui de 56 pontos, 60, até 70 pontos, nós podemos dizer que ele está sobrecomprado já. Ele está numa convergência de tendência de alta por parte do MACD, então possivelmente esse movimento de tendência de alta aqui vai perdurar por alguns minutos, né? Então ele vai continuar fazendo essa movimentação de alta aí, até mesmo chegar nessa resistência aqui. Quando chegar nessa resistência aqui é o que nós precisamos ver se ele vai continuar fazendo um rompimento ou será que ele vai corrigir. E nós pegamos aqui os indicadores de 1 hora, nós temos forte indicação aí que por parte do estocástico RSI, que está na região de sobrevenda, de sobrecompra, quer dizer, né? Que busca uma tendência de correção aí nesse curto período de tempo. Então pode ser que ele venha testar esse fundo aqui novamente, tá, pessoal? É o que eu acredito que ele venha fazer aí no curto período de tempo. Ele vai vir testar esse fundo novamente, mas o interessante aqui destacar é que está na região de 41 pontos por parte do RSI, que é interessante destacar isso daí. Então, possivelmente ele vai perdurar esse movimento de alta e vai buscar uma correção aí no longo período de tempo. Tá? Então ele vai fazer esse movimento de alta. Até amanhã, umas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ele vai buscar uma correção aí dentro do ativo. Tá? Esse movimento aqui de indicação de baixa pode ser uma forte indicação de baixa, uma correção, mas o que nós temos divergência, o que demanda mais é o RSI, né? O RSI que entra na tendência de compra ou de venda no ativo. Mas se nós pegarmos aí, nós temos essa resistência aqui por parte do RSI que ele vai enfrentar nos curtos períodos de tempo. E se ele fizer o rompimento e continuar andando para cima, ele vai vir testar essa região aí de $19.888. Tá? Então é importante destacar isso daí. No período de 1 hora está indicando queda, né? No curto período de tempo. Vai indicar queda no curto período de tempo, até médio e longo prazo. Nós podemos estar especulando em uma queda no curto período de tempo. Tá? Nos 15 minutos, ele vem indicando queda também. Aqui no estocástico, ele está fazendo o cruzamento das médias móveis para a tendência de baixa e também se encontra na região aí de sobrecompra, né? Então, é até interessante destacar isso daí. Então, o DMI vem indicando uma tendência de alta dentro do ativo, mas ele vem fazendo a convergência para a tendência de baixa. Né? Mesmo com tendência de alta demarcado aqui, ele está buscando uma força relativa para vendidos nessa posição aqui. Né? Então, vem se acabando a região de compras aí dos ativos e vem se consolidando aí no DMI. Tá? Nós temos aqui o MACD indicando a tendência de alta no curto período de tempo. É o que eu falei, pode ser que ele continue a subir. Quando chegar nessa resistência aqui, ele busca uma correção. Tá? Então, é o que eu especulo que vai acontecer. Ele vai chegar nessa resistência aqui e ele vai buscar uma correção aí no período de tempo. Tá? Vamos agora ver nos 5 minutos. 5 minutos, vamos puxar aí nos 5 minutos. Nos 5 minutos ele está fazendo uma correção no período de tempo de 5 minutos. Ele está encontrando uma região de consolidação mais ou menos nessa região de preço aqui, $19.574. E nós temos esse suporte aqui que ele está segurando essa região aqui, né? Esse suporte aqui de
curto prazo. Ele está segurando em cima desse suporte de curto prazo e está fazendo topos e fundos mais altos aqui no curto período de tempo. Até é interessante destacar isso daí, mas até agora ele não conseguiu fazer um rompimento desse último topo que ele se formou aqui. Dessa região de consolidação aqui, que vem desde trás aqui, ele não conseguiu fazer o rompimento ainda. Ele chega nessa região e está fazendo a correção, chegou novamente e fez correção, e aqui está encontrando uma consolidação para tentar fazer um rompimento novamente, tá? O que eu acredito é que ele vai continuar subindo. Aqui está fazendo uma convergência para a tendência de alta novamente. Nós podemos ver que está fazendo a região de pullback aqui, assim podemos dizer, para vir testar novamente o topo. Aí sim ele chegar nessa região aqui um pouco mais alto e fazer a tendência de baixa aí dentro do ativo. Se ele for cair, ele vai fazer o rompimento desse suporte aqui de curto prazo, porque geralmente entra volatilidade no preço, e aí ele faz o rompimento desse suporte de curto período de tempo aí. E aí sim ele vai vir testar essa região de suporte aqui novamente, de longo período de tempo. Que é o suporte que vem desde lá de trás, que nós demarcamos aquela hora, né? Então é isso que eu acredito que ele venha fazer, tá, pessoal? Ele vai ficar nessa região aí de lateralização. Por enquanto, nós não podemos destacar se ele vai fazer um rompimento ou se vai fazer uma tendência de baixa, mas o que nós especulamos é que ele vai continuar nessa tendência de alta no curto período de tempo, e após isso, chegando nessa resistência aqui, ele deve buscar uma correção, tá? Então, ele deve buscar uma correção e vir testar de novo, novamente, esse suporte aqui no curto período de tempo. Ou até mesmo nós podemos talvez especular aqui um rompimento dessa resistência aqui, logicamente se entrar mais volume de compra, né, na tendência que está demarcada aqui no longo período de tempo. Se tiver demarcado que os indicadores estiverem indicando que vai fazer um rompimento, né, nós entramos em comprado nesse rompimento aí de resistência, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e as próximas oportunidades também, tá bom? Um grande abraço, até mais, até logo. Tchau, tchau.